mais uma vez, Salve Maria Imaculada. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Paquentou-se a Sagrada Escritura, não pode ninguém com a Bíblia aí. A gente vai estar fazendo a reflexão do livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. E a gente vai dando nesse momento de oração com a santa palavra de Deus. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: ouve o sonho que tive. Estávamos ligados a um feixe no campo, e eis que meu feixe se levantou e se pôs de pé. Quando vossos o cercavam e se prostraram diante dele, seus irmãos disseram-lhe: quereis porventura reinar sobre nós e tornar nosso Senhor? E odiar ainda mais por causa de seu sonho e suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, aí um sonho: o sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso a seu pai e seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa esse, disse ele, este sonho que tiveste? Viremos a casa de tua mãe e teus irmãos nos prostrar diante de ti? Teus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou esse acontecimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem a Bíblia, veja a Bíblia. Eu sei que vocês não têm a Bíblia, não sei onde é a sua situação, mas vai começar a pregação. É importante estar sempre unida à palavra, né? É uma arma que a gente tem, que a gente usa. Então, amada igreja, quando Deus ele tem um projeto na vida de uma pessoa, quando Deus ele tem um projeto sobre tua vida, e cada um de nós já viemos nesse mundo com um projeto de Deus. Ninguém nasceu aleatório, ninguém nasceu de qualquer jeito. Deus sonhou com você, Deus planejou você, Deus te viu ainda no ventre da tua mãe, quando tua mãe não sabia que você existia, porque o projeto de Deus, ele é incompreensível ao raciocínio humano. Nenhuma inveja, nenhum ataque, nada, ninguém é capaz de refrear o projeto de Deus sobre tua vida. Ninguém é capaz de refrear o projeto de Deus sobre tua vida. E muitas vezes, no percurso de nossa vida, no percurso aqui da nossa terra, no percurso de nossa existência neste mundo, quando a gente vai buscando a Deus, quando a gente vai se destacando na busca a Deus, muitas vezes somos flagrados pela inveja, por aquilo que nos persegue. As pessoas se entristecem pelo que Deus faz na nossa vida, as pessoas se sentem diminuídas pela obra que Deus faz na tua vida, as pessoas se sentem ofendidas porque Deus tem um projeto na tua vida, e naquele momento começa a te atacar, começa a tentar te atrasar, começa a tentar te puxar para trás, e tudo isso mal sabe elas que aquele ódio, aquela situação que encontra no coração dela foi uma brecha que ela abriu por vontade própria, mas foi a brecha que o demônio conseguiu para usar aquela pessoa para te destruir. Mas nada é capaz de frear o projeto de Deus sobre tua vida. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 1, nós vemos que a Sagrada Escritura vai narrar a posteridade de Abraão. Quando nós conhecemos a posteridade de Abraão, Abraão ali que foi ali dos princípios da Sagrada Escritura, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, de repente, Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel ali, Israel tem um filho caçula, ele se chama José. José é bisneto
José: o que acaso tu quer me dizer com esse sonho? Quer me dizer que vamos nos prostrar a tu? José lhe deu um sonho, e esse sonho está em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 9. José lhe deu um sonho que diz assim: o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Vamos repetir? O sol, a lua e as 11 estrelas se prostraram diante de mim. Então aí José ele vai e conta esse sonho para os seus pais, ele vai e conta esse sonho para seus irmãos. Seus irmãos já estão tomados por uma inveja, é o que fala a Sagrada Escritura. Então os irmãos de José ficam com raiva dele, mas a palavra do Senhor fala, assim como Nossa Senhora Virgem Maria fala no livro de São Lucas, no capítulo 2, que ela conservava tudo em seu coração. Israel, que é Jacó, conservou aquele sonho que de fato é uma profecia em seu coração. Então ali de repente, ali os irmãos eles saem para pastorear ovelhas. No outro dia, então vai José em direção aos seus irmãos. Quando os irmãos avistam José em uma distância, eles falam assim: lá vem o sonhador, então vamos planejar matá-lo. Então ali um dos seus irmãos, chamado Judá, ele fala assim: não matemos nosso irmão, porque é nosso sangue. Então Judá ele dá ali como que uma opinião, ele dá como que uma ideia: vamos jogar em um poço. Então quando ele naquele repente, quando joga ali José em um poço, quando ele jogar no poço, está passando uma peregrinação para o Egito. Quem vai à frente daquela peregrinação é um homem do Egito chamado Potifar. Então José ele é vendido para as pessoas do Egito como escravo. Então ali José é levado como escravo, e quando José ele pisa no Egito, ele se torna mordomo desse rapaz chamado Potifar. Mas a palavra do Senhor fala em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1, que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Se você tem um propósito de Deus, se você tem um projeto de Deus, se Deus tem um sonho sobre a tua vida, assim como Deus teve com José, Deus está com você. E mais ainda, José é um homem justo aos olhos de Deus. Quando a gente busca uma vida de santidade, quando a gente busca uma vida que agrada a Deus, quando a gente busca se colocar na presença de Deus, Deus ele tem um projeto, Deus ele se agrada com isso. Então José ele pisa no Egito como um mordomo. Deus estava com José em tudo que ele fazia, mas de repente ali Deus agindo na vida de José, ele conquista a atenção de Potifar. Uma vez que ele conquista a atenção de Potifar, ele vai conseguindo ali administrar a casa, ele vai conseguindo administrar aquele local, e Deus ele vai projetando. Mas muitas vezes no percurso da nossa caminhada, no percurso do projeto de Deus, no percurso do que Deus tem para a nossa vida, o inimigo ele vai procurando brecha, o inimigo vai armando cilada, o inimigo vai tentando te derrubar. E de repente José ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos, ele já estava em terra estrangeira, e quando ele estava em terra estrangeira, ali de repente José já está administrando uma casa, e em seu pensamento, eu me lembrei daquilo que a irmã passou o tempo para mim, como estava o coração de José, um coração entristecido, um coração sem entender o projeto de Deus, estava longe de seu pai, estava longe de seus irmãos, estava em terra estrangeira, e ali Deus ele permite na vida de José outro trauma. Agora a mulher de Potifar se interessa por José, e quando a mulher de Potifar se interessa por José, ela quer levar José para campo. José, como um homem de Deus, ele nega, ele foge. Mas aquela mulher, incendiada por Satanás, provavelmente, ela rasga a sua roupa e chega na frente dos mordomos da casa e diz: veja, José, que meu marido trouxe para essa casa como mordomo, tentou abusar de mim. E José, que já tinha chegado no Egito como mordomo, agora vai para a cadeia, agora vai ser preso, injustamente acusado, perseguido. Aquele que estava com seus pais, aquele que era amado por seu pai, aquele que tinha ganhado uma túnica
arroz, ele vai pegando uma amizade, ele vai pegando um bom de jeito. A graça de Deus continua instalando santidade na vida de José, assim como nós. Quanto mais somos perseguidos, quanto mais somos pisados, quanto mais somos massacrados, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você vai resistindo, você vai rezando para as pessoas que percebem que você vai dando um bom testemunho, você vai dizer, você age amando Satanás, mas eu sou de Deus, meu testemunho é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, eu rezo por você, eu ajoelho e adoro por você, porque a sua inveja, ela é fruto da alma de Satanás, mas aquilo que habita em meu Espírito Santo, como diz 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, que aquele que habita em vós é maior que aquele que habita no mundo, e quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que é uma salva de palmas. José, quando ele chega na cadeia, ele ganha a atenção do carcereiro daquela cadeia. E é bonita a história de José. Agora a alma dele se sente entristecida, a alma dele se sente amargurada, a alma dele se sente esquecida por Deus. Agora ele está longe de seu pai, longe de seus irmãos, em terra desconhecida, tinha sido mordomo, escravo, empregado sem salário. Para ele já estava ruim, agora está dentro da cadeia. Deus continua agindo na vida dele, ele continua insistindo, ele continua seguindo em frente, ele continua acreditando. Deus vai agindo na vida dele. Agora ele pega a amizade com o carcereiro daquele lugar, ele começa a ir preso, começa a administrar a cadeia, mas de repente Deus vai providenciando na vida daquele homem, e ali tem mandado para aquela mesma prisão duas pessoas dali do reinado do Egito, um copeiro mau e um padeiro mau. Esses dois personagens bíblicos. Certo dia o copeiro mau e o padeiro mau, ambos têm um sonho. E quando eles têm um sonho, eles se acordam como que inquieto, como que desanimado, como que desagradado, como que agitado, e não conseguem entender, não conseguem interpretar, não conseguem chegar a uma conclusão do que significa aquele sonho. De repente José, ele ganha de Deus um dom profético, tanto em interpretar os sonhos, e os homens vão até José, e quando eles vão até José, José diz, eu posso interpretar esse sonho com a graça de Deus. Eu não, o Deus que eu sigo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então ali ele conta o seu sonho, e ali José interpreta aqueles dois sonhos que acontecem exatamente como José tinha predito. Em 3 dias, todos os dois são readmitidos ao palácio real do faraó. Um volta a ser padeiro, o copeiro, aquele que serve o vinho, aquele que serve o faraó, e o outro é entregado à boca. Mas José dá uma advertência: quando estiver lá no palácio real, lembra de José aqui e fala para o faraó sobre mim. Quem aqui nunca passou pela ingratidão? José viveu ingratidão. Eu te ajudei com o teu sonho, eu profetizei na tua vida, eu fiz o bem na tua vida. Para o ser humano busca a gente mais do que precisa, não é verdade? É por isso que nossa confiança tem que estar naquilo ali, porque senão a gente não sustenta. Então Deus, ele é providente, Deus, ele continua agindo na vida daquele homem, Deus continua a fazer na vida daquele homem. De repente chega 3 anos depois, o faraó, ele tem um sonho. Quando ele tem um sonho, aquele sonho que o faraó tem, todo o Egito, todos os magos, todos os bruxos daquele lugar não conseguem entender, não conseguem interpretar, não conseguem chegar a uma conclusão, não conseguem dizer nada para o rei do Egito. E naquele momento a graça de Deus
Eu não, o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo. Então, aí de repente o faraó vai e conta seu sonho para José. José, iluminado pela graça, um dom dado por Deus, ele interpreta o sonho. O sonho é exatamente que no Egito, futuramente, haverá sobre 7 anos de abundância. E logo após esses 7 anos de abundância, virá 7 anos de seca, 7 anos de fome, 7 anos de desolação. Aí Deus como age? Deu a José o dom de interpretar um sonho de profecia, chama interpretação, e Deus deu uma palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria foi: Senhor do Egito, coloca à frente um homem que tenha sabedoria de governar e de administrar à frente, para aproveitar os 7 anos de abundância e saber ali guardar, saber colocar no celeiro, para que quando vir os 7 anos de seca, os 7 anos de fome, o Egito não pereça. E aquele homem que chegou no Egito amarrado, acorrentado, angustiado, chegou em terra estrangeira, chegou como servente, chegou como mordomo, parou na cadeia, sofreu na cadeia. De repente, naquele momento, o faraó vê naquele homem e levanta sobre todo o Egito e diz: a partir de hoje, tu serás levantado no Egito, tu estará acima de todos aqui, somente agora abaixo do rei. Aquela roupa velha que José tinha, é colocada uma roupa nova, é colocado anel no seu dedo, é colocado anéis e argumentos de ouro, e ele é levantado como aquele que chegou como escravo, como aquele que foi prisioneiro. Deus levantou aquele homem, mesmo em lugar pagão, mesmo em lugar estrangeiro, porque Deus tem um projeto na vida daquele homem, assim como Deus tem um projeto na minha vida, assim como Deus tem um projeto na tua vida. Quando a dificuldade vem, quando a tribulação vem, quando a tristeza vem, quando as coisas começam a dar errado, siga, mantenha perseverante, seja firme. Santa Teresa d'Ávila, uma mística espanhola do século XVI, também doutora da igreja, vai dizer que quando estamos em oração e a tribulação vem a nós, em vez de desistir, dobre sua oração. Eu estou rezando um rosário, a tribulação está chegando, reze 2, o diabo está chacoalhando, reze 4, o diabo deu reze 6. Só não largue de rezar, só não desista de Deus, mantenha um projeto com Deus, mantenha firmeza, como diz Eclesiástico, no capítulo 2, no versículo 5, assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. Assim, Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, Eclesiástico capítulo 2, versículo 3, se alista para o serviço de Deus, prepara tua alma para a aprovação. E José se preparou para a aprovação. Ele saiu da casa do pai para o rei do Egito? Não foi. Ele passou pela aprovação. Ele não saiu da presença do Senhor. Ele orou na cadeia, ele orou na terra desconhecida, ele colocou o joelho no chão. E aí, quando ele é colocado acima de todo o Egito, ele começa a administrar. E quando ele começa a administrar, vem logo os 7 anos de abundância. Quando vem os 7 anos de abundância, ele começa ali a guardar o trigo, a guardar a colheita, a guardar o plantio, a fazer armazéns, a colocar no armazém, a colocar em seus lugares, a guardar a comida, a estocar a comida, a se preparar. Prepara o Egito, prepara aquele lugar, prepara toda aquela área. E José, com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo de Deus, ele começa a administrar aquele lugar. E os 7 anos de abundância passam, e ele sabe administrar bem os 7 anos de abundância. Depois dos 7 anos de abundância que passa, vem 7 anos de seca, vem 7 anos de provação, vem 7 anos de fome, vem 7 anos de exigência. O Egito está preparado, o Egito está bem armazenado, porque aquele homem que entrou ali no estrangeiro, ele tem Deus no coração. E quando a gente tem Deus dentro de nós, não importa onde a gente vá, não importa onde a gente pise, se Deus habita em nós, o mundo é pequeno, porque Deus age em nós. Santo Satanás, ele vai dizer assim: se o mundo for contra a verdade, eu sou contra o mundo. Olha as vidas, Senhor. Mas ele tem a verdade. Ele tem
tem a verdade. E aquela fome ele chega até quem? A família de José, que agora passa fome, que agora não tem o que comer, que agora procura saber de qualquer alimento. Então Israel, ele fala: por que eles estão olhando para a cara dos outros? Vamos para o Egito buscar alimento, vamos para o Egito. Eles nem imaginavam que o seu irmão estava ainda lá. Mas de repente José, quando olha para seus irmãos, eles reconhecem, mas seus irmãos não reconhecem José. Então José começa a colocar a prova, José começa a fazer investigações. Então de repente vão comprar o trigo, José começa a interrogar, começa a perguntar da família e começa a causar desespero na vida daqueles homens, dizendo: vocês são espião, vocês vieram para o Egito para ficar espionando, deixa os meus irmãos aqui. Então quando compra o trigo, José vai colocando como cilada para testar o coração deles. O dinheiro que paga o trigo que vem, na hora de voltar para casa, José pede para os criados do faraó que estava submisso a ele, coloca o dinheiro na boca do saco, amarra o saco. Quando ele chega no caminho, o dinheiro voltou. Entre o desespero, José vai causando confusão na vida daqueles homens que estão sendo punidos pelo mal que ele fez no passado. Mas de repente, José um episódio da Sagrada Escritura que José, ele fala para os seus irmãos: olha, sou eu. E ali, nessa passagem, nós vamos lembrar aquilo que eu falei na leitura da pregação. Gênesis capítulo 39, no versículo 7. Qual foi a profecia de José? O sol, a lua e 11 estrelas prostraram-se diante de mim. Naquele episódio, José manda trazer seu pai de Canaã e vem para o Egito, porque a fome assolava aquele lugar. E aqueles homens se prostram para José. Aqueles homens se prostram para José, porque Deus tinha lançado uma profecia na vida de José. Aqueles homens se prostram para José, porque Deus tinha um projeto na vida de José. José foi perseverante, José manteve fidelidade, José se manteve no propósito, assim como eu, assim como você deve se manter no propósito. Amada igreja, essa história que eu tenho narrado para vocês é a realidade de muitos de nossa vida, é a realidade que muitos de nós passamos. Que Deus tem um projeto na vida de vocês, Deus tem um projeto na vida da legionária, do legionário, do ministro, do leigo, do que participa, dos que estão lá fora, dos que estão no carro de som, quando só quer buscar Jesus. Deus tem um projeto na nossa vida. E eu quero dizer que, como Deus tem um projeto na tua vida, não quer dizer que tudo vai ser ao teu redor, porque eu sou um homem de Deus, porque eu sou uma mulher de Deus. Por que é que eu resultando e as coisas estão difíceis? Justamente porque Deus tem um projeto na tua vida, que Deus permite provação na tua vida, que Deus permite provação no teu lugar de tua vida, na tua família, na tua casa, no meio de tua vida. E quando Deus tem um projeto na tua vida, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, não quer dizer que primeiramente você vai subir num patamar edificado. Deus vai provar a tua paciência, Deus vai provar a tua fé, Deus vai provar a tua perseverança. Deus quer saber até onde vai a tua resistência, onde vai o teu amor com Ele, até onde vai o teu amor com Cristo. Eu resumi aqui para vocês 13 capítulos do Gênesis. O Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tem 50 capítulos. A história de José começa no Gênesis capítulo 37, finaliza no capítulo 50. José ali, ele sepulta ainda seu pai, seus irmãos ficam com medo. Agora que nosso pai morreu, será que José vai nos vingar de nós? Eles se perguntam. José é um homem humilde. E aí tem outro ensinamento que a gente tem a aprender hoje com José. José, ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, ele não guarda a oportunidade de se vingar, como nossa natureza corrompida guarda muitas vezes. José, ele perdoa. E fala uma coisa muito importante, eu vou ler aqui para vocês, que eu achei extraordinário. Olha, vou ler para vocês que achei extraordinário, do finalzinho que José falou. José, ele fala aqui, Gênesis capítulo 50, versículo 14, olha o que José fala. Depois do enterro, que aí o pai José falece, ele fala assim: José voltou ao Egito com seus irmãos e todos que tinham acompanhado nos funerais de seu pai.
perdão do crime de teus irmãos e cometeram esse pecado de todo o mal que eu fizeram. Perdoai, pois, agora esse crime àquele que eu serve a Deus e teu Pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar seus pés, dizendo: somos teus escravos. José disse: não tem mais. Não tem mais. Posso eu me pôr no lugar de Deus? Não, eu não vou no lugar de Deus para prejudicar aquele que me persegue, não. Olha a palavra de José. Vossa intenção era de me fazer o mal, mas Deus tirou daí o bem. Era para fazer como acontece até hoje. O ensinamento de José é esse. Aquele que te persegue, aquele que faz o mal, aquele que quer ver tua ruína, aquele que quer ver tua derrota, aquele que é invejoso contra ti, não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem, se paga o ódio com o amor, se paga a guerra com a paz. É fácil? Não é. É difícil, com certeza. O inimigo, ele quer que a gente satisfaça a nossa carne, como diz Gálatas no capítulo 5 ali, dos apetites da carne e daqueles que vivem segundo o Espírito. Mas Deus, ele tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um projeto para a minha e para a tua vida. E esse projeto de Deus é que a gente busca uma vida de santidade, ainda que a gente passe pela tristeza. Por que está triste minha alma? Nos tempos que vivemos, nos tempos que passamos, nos tempos que perecemos, a vida não tem sido fácil comigo, a vida não tem sido fácil com vocês, a vida não tem sido fácil para ninguém. Temos passado pela angústia, pela tristeza, pela decepção, e muitas vezes nossa consciência, e muitas vezes nossa fragilidade, e muitas vezes nossa fraqueza, nós dizemos assim: onde está Deus? O Senhor me abandonou. Ora, eu sou um legionário, eu rezo o rosário, eu rezo com o Frei Gilson, eu acordo de madrugada, eu boto o joelho no chão, eu vou para a adoração toda quinta-feira, Senhor. Eu faço bem, eu sou um homem bom, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. Por que eu estou sofrendo? Porque aqueles que são de Deus serão provados no fogo. Aqueles que são de Deus serão provados, como diz a Bíblia, a Sagrada Escritura, em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 3. Se alista para o serviço de Deus, se alista para o projeto de Deus, prepara a tua alma para a provação, se prepara para ser provado. Porque o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, vai dizer: Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, como diz a própria Sagrada Escritura, em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Se Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade, como diz o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Hoje, mais do que nunca, Deus está chamando vocês aqui, Deus está fazendo um propósito para cada um de vocês aqui. Busque a verdade, conheça a verdade. Hoje eu vim sem Bíblia, amanhã eu não venho sem Bíblia, hoje está na estante, mas hoje eu vou fazer um projeto. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou escutar mais a palavra, eu vou rezar mais o texto. E quanto mais a tribulação bater na tua porta, e quanto mais a tribulação bater na tua vida, e quanto mais a angústia, a tristeza, a ansiedade, a depressão, a dificuldade financeira, o mal que assola o mundo, aquele marido que não se converte, aquela esposa que não se converte, aquele filho que dá trabalho, bota teu joelho no chão, como diz a carta de Lamentações, bota tua cara no pó, que ao menos nós teremos uma chance. Porque o homem que se humilha, a mulher que se humilha, o homem perseverante, a mulher perseverante, alcança de Deus a graça, alcança de Deus a misericórdia, alcança de Deus o sobrenatural. Deus, ele faz uma obra na vida daqueles que se entregam a Ele, porque na dificuldade provamos amar a Deus, e é para esse Deus Todo-Poderoso que eu quero uma calorosa salva de palmas. Nós vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos onde a gente frequentemente, praticamente todo mundo aqui já ouviu falar que alguém está passando pelo mal da ansiedade, pelo mal da depressão, que a vida financeira está cutucando um ali, que a vida financeira está cutucando outro aqui. Com certeza alguém vai falar: a história está cara,
É preciso que a gente esteja mais enraizado a Deus do que nunca. Porque a tribulação que está acontecendo lá fora, ela pode nos roubar de Deus. Porque é muito fácil, meus irmãos, dizer assim: eu sou de Deus, eu sou de Nossa Senhora aqui, na igreja, no domingo, na tranquilidade, na palavra, na harmonia, no bem-estar, com outras pessoas ao meu lado, vendo a imagem, na presença de Deus. Mas a gente prova uma Deus é lá fora. Quando alguém chama a gente para um mau caminho, quando escutamos uma má palavra, quando a tribulação bate na nossa porta, será que foi fácil para José? Não foi fácil para José. Imagine você, sem pecado algum em relação a isso, é claro que ele era perfeito, em pecado algum dos seus irmãos, sem pecado algum em relação aos seus pais. Ele tem um sonho, o pai ama ele porque é o filho de sua velhice, ele ganha de seu pai uma túnica, os seus irmãos ficam com raiva. José, ele de repente ali, aquela túnica é rasgada, mostra o seu pai mentindo para o seu pai que uma fera devorou no campo, aquele homem é vendido como escravo. Imagine você na sua casa, na sua família, no seu meio, no seu habitat, é mandado para um lugar estrangeiro, é chegado como mordomo, de mordomo para uma cadeia. Como estava o coração daquele homem, como estava a mente daquele homem, como estava o psicológico daquele homem. Se José não dormiu em cima, ele ia ser depressivo. Se José não dormiu em cima, mas ele pegou e colocou o coração em Deus. Não estou dizendo que é errado quem tem Deus sabe por que tem. Mas o tempo de a gente ser louco por Deus é agora, cara. O tempo de ter uma fé raiz é agora. Porque é muito fácil falar, eu tenho fé, mas é a nossa vida que prova. É um desafio mesmo, é uma dificuldade mesmo. Mas assim como Deus, Ele não deixou faltar na vida de José. Se você for uma mulher de Deus, se você for um homem de Deus, nada que você passa despercebido. O olhar penetrante de Deus, o olhar perfeito de Deus. Você acha, a Sagrada Escritura vai dizer que os ateus pássaros que semeiam no céu, não semeiam nesse seio, Deus não deixa passar, quanto mais cada um de nós. Deus, Ele vê a tua vida. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 30, que até mesmo fios de cabelo de sua cabeça estão contados. Você acha que Deus não sabe da sua vida? Você acha que Deus não sabe da sua história? Você acha que Deus não sabe do seu sofrimento? Deus, Ele respira com você. Deus enxerga através dos teus olhos. Deus entende através do teu coração. Deus, Ele sofre contigo. Mas é nesse momento que você prova amar a Deus. É nesse momento que você prova ser uma mulher de Deus. Na dificuldade, a palavra do Senhor fala ali no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12. O anjo sentou sobre o pé de amendoeira e o anjo falou assim para Gedeão: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Aquele mesmo anjo que estava com Gedeão está com você. Você não está sozinho. Você tem Deus. Você tem um rei que combate a teu favor. Você tem um anjo que combate a tua frente. É preciso acreditar. São tempos de provações. Provações nos tiram do conforto. Provações nos tiram da zona do conforto, da nossa casa, do nosso sofá cômodo, do nosso lugar cômodo. José passeia ali a autoridade, entre aspas, abaixo do rei. O que aconteceu com José? Ele foi tirado do seu comodismo, foi arrancado do amor de seu pai, foi arrancado da sua terra, foi arrancado de seu meio, foi arremessado por Deus lá no outro lado do Egito, para passar tribulação, para passar angústia, para passar sofrimento, para passar tristeza. Quanta noite esse homem não deve ter chorado, quanta noite esse homem não deve ter se lamentado, quanta noite esse homem na cadeia deve ter perguntado: meu Deus, por que me abandonou? Meu Deus, o que eu fiz contra ti? Meu Deus, é crime meu pai me amar? Meu Deus, por que meus irmãos me odeiam tanto? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas dentro da cadeia, dentro do sofrimento, dentro do obstáculo mais grande da vida de José, ele manteve perseverante, ele botou o joelho para Deus, ele olhava fixo para Cristo, ele não tirou seu coração de Cristo, e Deus continuou agindo na vida de José, como Ele age na minha vida, como Ele age na tua vida, como Ele age nas nossas vidas. É preciso que a gente tenha postura de guerreiro, postura de soldado, como José, que testemunha para a gente hoje teve. E aquele homem que entrou como talvez um mordomo, um escravo, um presidiário, ele foi fiel a Deus. E quando ele foi fiel a Deus, Deus levantou acima de todo o Egito. Deus confiou para ele roupas caras,
com roupas finas, não que isso fosse o ponto mais necessário, mas quando Deus quer te honrar, Ele não vai economizar sacrifício. Quando Deus quer te honrar, Ele não vai economizar, não porque o material é importante, mas quando Deus quer fazer merecer, Ele faz. E Deus naquele, eu fico imaginando do alto do céu, Deus olhando assim: aquele merece a minha glória, aquele merece o meu milagre, aquele merece o meu não cegar, porque passou pela tribulação sem culpa alguma, mas se manteve de pé. Trazemos o testemunho desse homem hoje para a nossa vida. Leva o testemunho desse homem para a tua casa, para a tua família. Qual é o mal que te assola? Qual é o mal que tira teu sono? Qual é o mal que te deixar em dificuldade? Permanece firme em Deus, mantenha perseverante em Deus. A palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, porque Deus nos amou primeiro. Antes da gente amar a Deus, Deus nos amava. Então Deus tem um projeto. E assim como o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1365, vai dizer que o mesmo Cristo que se faz na cruz é aquele presente da Eucaristia. José não tirava os olhos da cruz, assim como a gente tem a cruz e a Eucaristia para adorar toda quinta-feira. Busquemos força naquele tempo para dar, meu irmão. Na hora do desespero, na hora da dor, na hora da tribulação, muitas vezes a gente quer desabafar com alguém, quer falar com alguém. O tempo está mudado, os tempos estão difíceis. Não desabafe para todo mundo, não. Nem todo mundo que se aproxima quer ajudar, nem todo mundo que se aproxima. Muitas pessoas se aproximam de mim ao longo da minha história para fuçar, para conhecer, para saber, depois vai embora. O professor melhor que a gente tem é a vida. Se você não aprende com a vida, não sei o que você vai aprender, porque é nas quedas. Um dia desse a pessoa mandou para mim assim uma piadinha: olha, você que está de pé, cuidado para não cair. A minha vontade de responder assim: eu vim das quedas. Eu vim das quedas, eu caí, eu vim de queda. E eu me orgulho das quedas, porque a queda modelou o Senhor que você ser hoje. A perseverança é fruto de queda, a perseverança é fruto de dor, a perseverança é fruto de combate, a perseverança é fruto de choro, a perseverança é fruto de ações, a perseverança é fruto de perseguição, a perseverança, quanto mais você vai vencendo, Deus vai te fortalecendo, quanto mais você vai vencendo, Deus vai te ungindo, quanto mais você vai vencendo, Deus vai te fortificando. Santo Antão, um grande santo do deserto, vai dizer: por cada pecado vencido, você receberá uma coroa do céu. Por cada pecado vencido. Não se assuste com o peso da tribulação, não, meu irmão. Isso sempre foi profetizado. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, fala que antes da segunda vinda de Jesus, a igreja passará por uma grande tribulação. Estamos vendo essa tribulação. Quando é que Jesus vem, quem sabe? O Evangelho fala que nem os anjos sabiam, mas os sinais eles falavam: olha, quando houver sinal na lua, no sol, nas estrelas, o mundo está mudado ou não está? As coisas estão mudadas ou não está? Está mudado. Jesus está voltando? Com certeza. Olha a tribulação aí. Então é o tempo que nós dobramos nossa vigilância, porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, fala em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12: foi precipitado o teu acusador que te acusa de noite. Quem é o nosso acusador? O demônio, aquele que acusa a nossa consciência. Apocalipse, no capítulo 12, diz: quando o demônio foi expulso do céu, Satanás, ele fala: Satanás foi expulso do céu. Mas olha que interessante o trecho do livro do Apocalipse. Cuidado, ó céu, já estava falando cuidado. Cuidado, céu, cuidado, terra. Satanás desceu para vós, cheio de grande ira. A Bíblia não fala só mentira, mas de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Preste muita atenção nesse finalzinho. Satanás caiu aqui na terra, sabendo de quê? Desceu aqui com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Medite essa profecia para você ver. Pouco tempo lhe restava. Ora, ultimamente parece que o tempo tem passado rápido. Ultimamente parece que a gente perde tempo mais no celular. Ultimamente parece que a televisão tem nos roubado. Ultimamente não tenho tempo mais para rezar. Ultimamente não tenho mais tempo de adoração, que é muito trabalho. Ultimamente não tenho tempo mais de pegar na Bíblia. Ultimamente não tenho tempo. O diabo está roubando o teu tempo. O diabo está roubando o teu tempo de rezar. Porque se Deus não for prioridade na minha
A gente tem que ser responsável, gente. O inimigo quer te levar para o inferno. É claro, eu falo, já me chamou saber, né? Eu prego claro mesmo. O diabo quer roubar a tua alma e quer te levar para o inferno. Você vai deixar. A Bíblia, Sagrada Escritura, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: o Senhor sede sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário é o demônio, que anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando devorar. Olha essa passagem da Bíblia. A Bíblia está dizendo para você ser sóbrio vem de vigilante, sóbrio vem de atento, sóbrio vem de vigilância, que o demônio anda ao redor de mim, como de vocês, como de todo mundo, como um leão que ruge. Como é que o leão ruge? Ele está com a fera, buscando te devorar. O demônio anda todo o tempo ao nosso redor buscando brecha. Agora está explicado. Eu comecei a rezar o rosário com Jesus, mas minha casa vai virar ao contrário. Comecei a rezar o rosário com Jesus. É o boi que solta, é o carro que quebra, é o telhado que solta, é o solar que sei o que. Persevera! Você está incomodando o inferno, persevera! Bota o joelho no chão, persevera! Porque viemos desse mundo para combater, viemos desse mundo buscar a nossa salvação, e o caminho da salvação é esse. Quem falou isso? Jesus, aonde? Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e a Bíblia fala que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Depois a Bíblia fala assim: e muitos passarão por ela. Muitos passaram por ela. Qual é o caminho que larga a perdição? O caminho que eu faço o que eu quero, o caminho que eu vou para a celebração, missa domingo se eu quiser, o caminho do meu corpo, minhas regras, o caminho que eu faço o que eu quero. Não existe pecado, vou bagunçar mesmo, vou tocar fogo, vou fazer o que eu quero. Esse é o caminho da porta larga. A Bíblia está dizendo que muitos passarão por ela. Se muitos passaram por ela, está dizendo que muitos vão para o inferno. A Bíblia está dizendo que nem todo mundo vai para o céu. Mas no capítulo 14 fala: olha, essas passagens é bom você meditar. Estreito e apertado é o caminho para o céu. Ai meu Deus, tem um problema aqui. Jesus está falando que o caminho para o céu ainda é estreito e apertado. Ainda não se contenta, diz que raros são que passaram por ela. Então quer dizer que eu vou para o céu porque eu estou pregando para vocês, né? Eu vou para o céu porque eu rezo o rosário. Mas menino, eu tenho que me esforçar muito para passar pela vossa porta. Então é tempo da gente começar a olhar para os nossos pecados. Eu só vivo me arrependendo, porque eu preciso me arrepender dos meus pecados enquanto é tempo. Não é questão de escrúpulo, não, é questão de vigilância. Gente, acabou esse tempo. Volta e meia vai descobrir: morreu fulano. Mentira, mataram fulano. Toda hora morre gente. Quando é que vai ser? A gente precisa ter maturidade para essas coisas. É desconfortável, mas a maturidade me convida a meditar. E se morrer em pecado mortal? O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, diz assim: aquele que morre em um só pecado mortal desce imediatamente no inferno. Percebe? Quando for, não sei, né, se eu vou fazer outra pregação aqui ou não, é minha terceira pregação nessa comunidade. Quando eu vou fazer uma pregação aqui, dá-nos lá para uma câmera, depois pesquisa para você ver. É isso aí que está minha cara o tempo todo. Bíblia, catecismo, vida do santo. Bíblia, catecismo, que eu quero estudar, porque eu quero que fale o catecismo da Igreja Católica para 851. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todo mundo se salve aqui, pelo conhecimento da verdade. Então isso a gente tem que guardar nossa mente. Cuidado com aquilo que tem sido distração. Cuidado com a música que você escuta. Se Jesus viesse hoje, hein? Se Jesus viesse agora, hein? Pega seu celular. As músicas que você escuta te aproximam mais do céu ou do inferno? As músicas falam de baixaria? As músicas falam de adultério? As músicas falam de pornografia? As músicas falam de quê? Essa música te aproxima mais da Eucaristia ou do pecado grave? Se Deus viesse hoje, se o julgamento fosse hoje, aquilo que você assiste no dia da semana te aproxima mais de Deus ou do Laele? Os programas que você assiste, se Nossa Senhora viesse da tua casa, olha o modelo de Nossa Senhora está aqui, você já sabe como é que ela se veste. Muito bem. Será que Nossa Senhora comprar uma roupa para ela? Será que eu me escandalizava se eu visse Nossa Senhora usar uma roupa que é minha? Vixe, Nossa Senhora com roupa de alcinha. Vixe, Nossa Senhora short curta, como é que pode? Nossa Senhora, gente, não serve para ser para você? Gente, desculpa, mas eu tenho que pregar essa verdade. Não quero ser um pregador, não. Tenha certeza que Deus não vai contar no céu. O catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1038, grave bem essas passagens.
Catecismo da Igreja Católica, não é Jean, é o catecismo. Diz: seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez, e seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer também não fez. Eu podia ajudar aquela pessoa, eu não quis. Deus vai pedir conta disso também. É lá no céu que a gente vai ver que a coisa é bem estreita. O canal do YouTube, recentemente estou fazendo uma reflexão de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele vai escrevendo sobre a segunda vida de Jesus. Meu Deus, eu saio com a cara para cima com um livro daquele. Gente, procura ler o que os santos escreviam. Talvez você não concorde com o que eu falo. Leia o que os santos escreveram. Leia o que a Bíblia te fala. Pesquisa o catecismo. Pesquisa, gente. Jean, não sei ler. Lê pregação. Escuta a pregação. Dá uma moral para Jean. Escreve no meu canal. Escutam. Busque. Não se acomode. É tempo da gente botar a nossa fé para crescer. Porque assim como eu estou aqui, toda vez que eu subo aqui, eu quero falar a verdade. O porquê que desse cara, Deus vai me pedir conta até do bom que eu estou com o microfone aqui. Tem muita gente que vai pregar e prega uma docificação que só Deus vai te dar. Eu não sou protestante, eu não sou pastor, eu sou católico. Eu quero pregar para vocês ir para o céu. Eu quero um dia chegar no céu e ver todo mundo lá glorificando a Deus, se Deus quiser. Mas para isso, José passou pela prova, eu vou passar pela prova, vocês passaram pela prova, e Deus é que vai julgar vocês, não eu. Deus vai julgar cada um de vocês, não sou eu. O Código do Direito Canônico, no parágrafo 1200 a 1253, vai dizer que dia de sexta-feira é dia de católico não comer carne vermelha, que está sob pena de pecado mortal. Enquanto o católico vai no churrascão, aí tem pessoas que falam assim: mas isso não precisa mais, não, isso mudou, que assim eu prefiro seguir o documento da igreja e deixar todo mundo à vontade. É essas portas, é esses pequenos. Aí ele fala assim: como é que eu vou ser santo? É dessas coisas simples aí. Aquele irmão, aquela irmã chata que Deus permite para cutucar também. Te perdoa, mas nem que seja com Deus ficando, te perdoa, mas perdoe mesmo, viu? Se você não tiver força, peça a Ele, tá? Se não perdoa pela vontade, perdoa pela inteligência. Eu desejo o céu para você. É aquela perseguição. O tempo são difícil. Quando eu cheguei aqui, o que é que eu falei? Recentemente, a abertura do jogo no país estrangeiro. Eu não falava que eu sou vejo do YouTube glorificar. O que acontecerá? Um pentagrama do inimigo, gritando o nome do inimigo. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, 1917, Nossa Senhora tinha aqui entre 3 crianças: Jacinta, Lúcia e Francisco. Agora vamos aqui para a reflexão mais profunda. Nossa Senhora apareceu para 3 crianças. Nossa Senhora mostrou. Nossa Senhora não falou, Nossa Senhora não disse, Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças. Ave Maria, uma catequista fala do inferno para criança, no outro dia o pai está aqui para explicar. Então, se Nossa Senhora fosse catequista, ela era expulsa da igreja hoje. Ela não falou, ela mostrou o inferno para 3 crianças: Jacinta, Lúcia e Francisco. E Nossa Senhora falou assim: reza muito, porque tem muita alma que está indo para o inferno, porque não tem quem reze por ela. Seja a aparição de Nossa Senhora, estou botando aqui, já que eu estou observando. Todas as 6 uma coisa tem em comum: reza. Aí eu te pergunto: o que você tem feito da sua noite? Aí a gente reza ligeiro, passando narrador de futebol, assistindo novela. Deus está te vendo. A novela, Deus está te vendo. Você está mentindo para você mesmo. Satanás caiu cheio de ódio e ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Em quem você tem investido o seu tempo? Não, gente, tem tempo para brincar, tem tempo para se divertir, tem tempo para assistir uma coisa saudável que consiga nossa fé. Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Pega a Deus discernimento. Tem roupa que não dá para mim, tem conversa que não dá para mim, tem ambiente que não dá para mim mais, tem programa que não dá mais para minha vida. Eu já não assisto novela, vocês falam que fizeram a vida de vocês, eu estou pregando, deve se quiser. A gente vai ter que, se a vida entra ano, sai, a gente entra na igreja, a gente não testemunha a vida de fé, esse é o motivo que os povos que estão lá vêm para aqui. Olha para a Sagrada Escritura.
que fala uma grande igreja, compartilhava da fé, compartilhava da oração, vivia tudo no mesmo âmbito. Nós já sabemos que a guerra está aí, nós já sabemos que o inimigo nos tenta, nós já sabemos que o combate espiritual é grande. Nós já sabemos que Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer que a nossa luta não é contra o homem de carne, contra o principal e potestade, os príncipes tenebrosos parados pelos ares. Nossa luta não é contra o vizinho, não é contra a vizinha, não é contra aquele cara chato da escola, não é contra aquela menina chata do trabalho. Quando você se der para Deus, quando você começar a rezar, quando você começar a buscar o caminho da salvação, você já se prepare, você já fique sabendo, as coisas vão se agitar, e as coisas vão começar a se agitar. Leva isso hoje para a tua casa, persevere, porque José também perseverou. José se manteve de pé. José, no momento da sua tristeza, se manteve em Deus. E nós sabemos que até dentro da nossa igreja tem sido grande a causa de depressão, de ansiedade, de tristeza, de angústia. Olha, Josué capítulo 5, versículo 13, narra uma batalha que quando Josué se aproxima de um homem, ele pergunta para aquele homem assim: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Então aquele homem responde para ele assim: eu sou o príncipe da milícia celeste, combate do favor. Lembre-se disso. Quando você estiver na luta, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu combate, São Miguel Arcanjo combate teu favor. Santa Catarina de Sena, ela passou 3 dias com o rosto no chão, passando por combate espiritual, gritando: onde é que tu está, meu Deus? No terceiro dia, Deus aparece ela numa visão mística, e quando Deus aparece ela numa visão mística, então ali Deus, ela pergunta: Senhor, onde é que tu estava? Eu te gritava por 3 dias e não apareceu. Jesus fala assim: eu estava no teu coração assistindo você lutar. Da mesma batalha, passou um santo da igreja chamado Santo Antão, que habitava no deserto. Santo Antão, ele passava por combate espiritual com demônios. Então Santo Antão, um dia ele passou por um combate espiritual muito intenso, e uma determinada parte da vida de Santo Antão, aí Deus perguntou: Santo Antão, onde é que tu estava, meu Deus? Eu gritava. Deus falou: Santo Antão, estava no teu coração assistindo você lutar. Então na sua prova, na sua luta, na sua dificuldade, Deus está te assistindo no coração. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas o que a gente tem que fazer nesse tempo que o mundo lá fora está oferecendo? Reforça a tua fé, reforça a tua vida de adoração, busque aquilo que te aproxima de Deus, cuidado com aquilo que tem ocupado sua mente, cuidado com aquilo que tem ocupado sua memória, cuidado com aquilo que mais tem ocupado seu tempo. Você pode brincar, você pode se divertir, você pode passear, você pode assistir uma coisa que lhe agrade, mas busque mais discernimento. Se o tempo está apertando, aperte também. Caminhe com a graça, não caminhe com o mundo. É tempo de mudança, gente. É tempo de abandonar coisas velhas, como diz a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus. Porque disso Deus não pedirá conta, disso Deus não pedirá prova. Os grandes santos da igreja também passaram por provação, os grandes santos da igreja também passaram por dificuldade, mas venceram. Então, você que passa por dificuldade, você que passa por tristeza, você que passa por ansiedade, você que passa por depressão, você que passa por dor, você que passa por vida financeira, é aqui. Vem rasgar teu coração a Jesus, vem adorar Jesus. Eu não sei como é a situação dessa comunidade, mas vem adorar Jesus. Senhor, eu estou passando por dor, por tribulação, minha vida não está fácil, minha vida financeira, meu filho, a minha filha. Senhor, eu estou passando por dificuldade, eu não tenho sido uma fé concreta. Tem coisas que eu quero largar, não estou conseguindo. Eu quero largar aquela blusa, eu quero largar aquela novela, eu quero largar aquele celular, eu quero largar aquela TV, eu quero largar esse costume, eu quero largar aquela amizade. Vem para o Salvário, vem para Jesus, vem para aquele que tudo é, vem para aquele que faz diferença na nossa vida. Vem se abandonar em quem pode dar resposta para a tua vida. Não fica falando para ciclano. Às vezes as pessoas não estão perto de você porque ajudar. Nem todas, não estou gravando a todas, mas tem pessoas que se aproximam somente para buscar, para conhecer, para saber, para divulgar, aumentando tua dor, aumentando tua dificuldade, aumentando teu trauma, te arrastando para baixo. E é isso que o inimigo quer. É tempo de se alegrar em Deus, colocando no coração dele. É tempo de ter um coração aberto para aquele que pode fazer. Venha adorar. E muitas vezes quando te vem adorar a Deus, se você não sentir nada, você tem inteligência suficiente para saber que não precisa sentir nada. Não precisa sentir nada. Vem se abandonar a Jesus. Quando a coisa estiver difícil, quando a casa estiver agitada, quando a luta estiver agitada, pega o texto para rezar. Aí eu já rezei o texto hoje, reza 2. Aí eu rezei 2, reza 4. Aí eu rezei 2, um rosário, reza 2. Ah,
não. Então o rosário é fanatismo, bicho de fanatismo. Passa, a estatística fala que a pessoa passa de 12 a 14 horas por dia no celular. Ninguém liga. Ninguém liga. Então estamos colocando nossos problemas no lugar errado. Depois vai apertar padre, vai apertar não sei quem, vai apertar pregador. Reza porque lá em casa tá uma bagunça. Minha filha, meu filho, reza você. Reza você, que a vida do pregador tá no fogo, o fogo não passa. É muita agonia no tempo que vivemos. Mas tem que ter uma certeza: José não saiu do olhar de Deus. José, para mim, um grande testemunho, gente. Não sei o que você não, mas eu olho essa leitura do filho, é um testemunho. O cara foi preso, Filipenses, capítulo 1, versículo 21. São Paulo fala: eu estou preso, mas viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Paulo estava doido? Paulo tinha observado as coisas sobrenaturais. Paulo tinha olhado para o céu. Viver para mim é Cristo, ou seja, vou buscar Deus. Quando você começar a buscar Deus, as pessoas vão tentar te arrastar de Deus, as pessoas vão tentar te tirar de Deus. Aí virou fanático, vai ser freira, o menino nem quer ser padre, não sai da igreja. Continue, se ele está falando, continue. O incomodado que se converta, mas não sai da presença de Deus por ninguém. Seja homem e mulher de Deus. O tempo que a gente vive está precisando de pessoas firmes, de pessoas maduras, de pessoas radicais, de pessoas que têm decisão, de pessoas que não abrem a mão de Deus por ninguém. Tem missa aqui domingo, ó, pode ter praia, pode ter futebol, pode ter praia, eu vou para Jesus. Chegou o tempo da gente ter decisão de vida, conversão sem decisão, é moeda jogada ao vento. Eu posso orar aqui, cantar na baixúria, Deus pode manifestar aqui, você pode reposar, você pode ter arrepio, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, mas se você sair daqui, são decisões. Chegar em casa, vou tocar fogo naquela roupa, chegar em casa, vou pagar aqueles vídeos, amanhã eu não assisto mais aquela porcaria, desculpa a expressão, mas é verdade, amanhã eu não faço mais isso, vou pedir desculpa àquela pessoa, chega uma pessoa não merece, mas Deus merece, vou pedir desculpa a Deus. Se você não tiver decisão, nada basta, porque Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Um grande santo da igreja, ele se chama Santo Inácio de Loyola. Eu gosto muito da postura dele também. Santo Inácio de Loyola fala assim: Deus na cruz venceu o mundo, o demônio e o pecado. Depois ele escreve assim: há um quarto inimigo que Deus não tem como vencer por você. Quem é esse inimigo, gente? Nós mesmos. Deus não pode obrigar ninguém a nada. Assim como eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu prego a verdade, aceita quem quer. Eu anuncio da Bíblia, aceita quem quer. Eu estou falando do parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Aceita quem quer. Não foi eu que escrevi. É difícil para mim também. É difícil para mim também. Eu não sou super-homem não. Também tenho dor, também tenho dificuldade, entendeu? Mas o chamado é para mim, é para vocês. São desafios que temos que ser pessoas maduras, pessoas decididas. Se aquele namoro está te levando mais para a confissão do que para a Eucaristia, faca nele. Se aquela amizade, olha, em relação à amizade, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem o bom costume. O apóstolo São Paulo ia perder tempo escrevendo se fosse coisa boba. Não é. Quando você começar a caminhar para Deus, as pessoas vão tentar te tirar de Deus. As amizades que não são de Deus, é do diabo mesmo, então não te arrastar de Deus. É por isso que o Salmo, no capítulo 1, versículo 1, diz: não se assentai na mesa dos zombadores, nem se assentai na mesa dos escarnecedores. Então a Bíblia é um manual para a gente. Gaste tempo com ela, gaste tempo com o livro santo, gaste tempo estudando reflexão santa. Quem é o dessa paróquia? Padre Gabriel. Escute Padre Gabriel, um homem sábio. Vai ter sempre um na sua casa, já vai saber. Ai, eu só pego escutando esse padre. Quer que eu escute o quê, meu filho? Quer que eu escute o quê? Pornografia? Quer que eu saia do rosário do prejuízo, saia a gasolina tocando fogo das pessoas? Então é tempo de tomar decisão. Às vezes nós fugimos das verdades que é óbvia diante dos nossos olhos. Os tempos são maus, o inimigo avança e o catolicismo da gente vai ser cobrado. A perseguição já começou, a perseguição já está aí. Estão tentando sujar a fé católica, estão tentando corromper a igreja católica, estão tentando te tirar da igreja da verdade, estão tentando te tirar de Jesus, estão tentando
falar para você um testemunho. Tinha um período da minha vida que eu caía, com um monte de patifaria aí. Rapaz, vou entrar na igreja para o sacrifício. O povo não olha para Jesus, não é para você. Olha para você. Constrangendo a pessoa. Quando vier uma pessoa do mundo, acorda! Passava pela maconha, para cocaína, cachaça, desmaiava. Quando eu entrava na igreja, o povo olha para mim. O que é que a pessoa vai fazer? Se fosse eu ir embora, eu não digo por você, por Jesus, eu fico, eu ia a pé, eu ia a todo, eu ia no pé de Jesus, e eu vou até onde bom, e eu não largo o nome dele de ninguém. Tem missa, minha esposa, vamos, não sei, meu pai, vamos, não sei, eu vou sozinho, eu vou de pé, eu quero comungar, eu vou comungar. Essa semana eu fui para a congregação de baixo-chuva, eu quero comungar, eu sou doido, eu quero comungar, eu faço tudo por Jesus, eu era do mundo, eu andava na patifaria, eu andava no meio do crime, eu andava no meio da droga. Aí a pessoa tem coragem para descer o chão, não podia, tem coragem para usar roupa, não podia, tem coragem para escutar música, não podia, tem coragem para assistir porcaria que não podia. Quando é para Deus, todo mundo se recolhe. Quando é para Deus, todo mundo tem um carro na igreja, eu não quero. Depois no grupo do WhatsApp, fica todo mundo praticando, fofocando. Isso é coisa do diabo, Ou você vai para ajudar o cala a boca. São João Bosco fala do próximo, fala o bem, eu cala a boca. É preciso que a gente, é sério que eu estou falando, a gente vai ser cobrado por tudo isso que eu estou falando com você. Tudo isso aqui um dia Deus vai pedir conta a gente. E São João Maria Vianney, ele fala uma coisa que me causou preocupação. Ele fala assim: deveria causar para a gente preocupação e não conforto a frase, só Deus pode me julgar. Eu nunca tinha percebido isso. Isso eu vou deixar. Porque se só Deus pode me julgar, como é que eu vou explicar para Deus? Márcia me julgar ali, né? Márcia, eu posso tapear minha cabeça, né? Mas se Deus puder me julgar. Olha o Evangelho de São Mateus capítulo 25. Olha o Evangelho de São Mateus capítulo 25. Senhor, não foi em teu nome que pregamos? Olha que interessante que a Bíblia fala para a gente. Não foi em teu nome que eu expulsei demônio. Expulsou demônio? Uma pessoa para expulsar demônio, ela tem autoridade espiritual, gente. O Evangelho está falando assim, o Evangelho de São Mateus capítulo 25. Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônio? Não foi em teu nome que pregamos? Segue para mim. Você está fazendo plano para você? É eu aqui, ó. Não foi em teu nome que eu preguei, que eu usava a camisa de São Pedro, olha, a verdade Nossa Senhora, e falava bonito. Eu preciso me converter. Vocês precisam se converter. Nós precisamos nos converter. E aí fala, Senhor, não foi teu nome que expulsava demônio, não foi teu nome que eu orava. Olha que a Bíblia fala assim: eu nunca te conheci. Eu nunca. Já pensou quando será duro um dia escutar isso? Eu vou reclamar para quem? Já morreu? Eu nunca te conheci, Jean. Quer dizer que o aparentava ser da igreja, mas eu não era. Quer dizer que aqui no Ambano eu era um homem, mas lá em casa eu era um monstro com minha mulher e meu filho. Quer dizer que aqui eu era uma pessoa, mas na minha comunidade falava palavrão pro vizinho. É fácil largar isso, gente? Não estou dizendo que é fácil para ninguém. Mas vai pedindo, vai clamando, vai confessando, se cair de novo, vai confessando. Mas só não acomode no pecado, só não pare no pecado. A Bíblia é clara para cada um de nós. O que é que Deus chamou para a gente? Agora em São Mateus capítulo 5, 13 e 14. Ser sal da terra e luz do mundo. Vamos lá? Nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Esse é o chamado de Deus. Você tem sido luz para a sua casa? Você tem sido luz para a sua comunidade? Você tem sido sal para o meio que você vive? Quando você chega num lugar, as pessoas falam, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. O testemunho da sua vida tem causado isso? São coisas que eu me preocupo direto. Não porque as pessoas estão falando, não é, o interesse não é esse. Mas São Maximiliano Maria Couto, ele fala assim: a verdadeira conversão é interior, o exterior é uma consequência. Se minha conversão com Deus ela é verdadeira, ela vai começar a mostrar pelos frutos, não pelas palavras. Porque tem gente que chega na quinta-feira e diz assim: eu me converti. Quando é no domingo, ele fala para todo mundo: eu me converti. É uma bênção, meu filho, mas é o fruto que vai dizer que você se converteu. E quando a pessoa fala para mim assim: eu me converti, ixi, eu tiro o rosto do lado, prepara para lá o chicote. É tribulação, o inimigo vai tentar, mas como José, hoje levamos um testemunho muito
Nós passamos angústia, nós passamos tristeza, nós passamos dificuldade. Não tenho a ignorância de dizer que é fácil abandonar certas práticas, não é. Só dou um conselho para vocês hoje: lute, não se acomode, lute, confesse, adore. No outro dia caiu de novo, peça de novo. Eu caí 10 vezes, eu confesso 11. Eu caí 100, eu confesso 101. E peça a Jesus, e peça a Maria. Não coloque para o lado, não varra debaixo do tapete. Tente, insista, reza, jejuma, peça força a Deus. Se você foi ruim, é humilhante, peça desculpa quando for necessário. É melhor você fazer isso aqui do que prestar conta lá a Deus. Porque Deus é claro nas suas palavras. Os tempos são difíceis. Se você está passando dificuldade, tristeza, vem desabafar com Jesus. Vem desabafar na Santa Missa. Venha, Senhor. Aí para Ele sim, você fala: eu não estou aguentando mais. O peso da cruz está grande. A dificuldade está grande. Senhor, eu não estou suportando minha casa, minha família, as tribulações. Senhor, eu não estou suportando isso. Aqui não tem lugar melhor. Não precisa sentir. Tem dia que Deus possa te dar uma consolação e você sentir no coração um fogo. Você pode sentir um conforto. E tem dia que você não pode ter sentido nada, mas tenha certeza de uma coisa só: Ele está aqui. Ele pode te escutar. E é nesse momento que a misericórdia age. É nesse momento que a misericórdia age. Quando eu me reconheci, quando eu não aceitei o erro, quando a gente tem um acidente, que chega ali no posto de saúde, chega na UPA, o que é que acontece? A enfermeira, você fala: ai, está doendo, ela pega o braço ralado, vai enfaixando por cima de tudo porque está doendo. Ela não faz isso. Ela vai arrancar aquele cascão, ela vai passar aquele negócio de dói, você não vai de estrepe, e vai ralar para lá, e vai passar o botão, e vai arrancar lá, mas ela vai arrancar, porque ela sabe que para a vida cicatrizar tem que arrancar a carne morta. Conversão é isso. Nossa Senhora quer te pegar, mas vai arrancar as carnes mortas de cada um de nós. A gente vai passar por aquela dor, vai passar por dificuldade, mas depois que a pessoa faz o curativo, o resultado é uma cicatrização. Depois que a gente abandona o pecado, o resultado é Deus nos consolar, nos confortar e nos ajudar a carregar a cruz. Porque Jesus falou isso em Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 28, e Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Que não toma a sua cruz não me segue, não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, diz: o caminho da santidade passa pela cruz. O Catecismo. O caminho da santidade passa pela cruz. Deus te quer santo. Deus te quer um homem melhor a cada dia que passa. E não se escandalize, eu sempre explico que é bom. Não se escandalize com a palavra Deus te quer santo. Não precisa ser santo para aparecer para ninguém, não. Seja o melhor que você pode, o melhor que você pode, na sua casa, com sua esposa, com seu marido, na sua escola, lutando para Deus. Você entrando no céu, basta. Você amando a Deus, basta. Evangelho ali, Levítico, capítulo 11, versículo 44, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico, capítulo 19, versículo 1, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Ali vai dizer, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Eclesiastes, capítulo 21, versículo 3, diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. A Bíblia está dizendo que é para fugir do pecado como se foge de uma serpente. Se a Bíblia está dizendo que é para fugir, é porque é coisa boa. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 40, tudo que tu fizer, lembra de teu fim, não peque mais. Eclesiastes, a Bíblia está dizendo que tudo que eu for fazer, lembra que um dia eu vou prestar conta a Deus. Foge disso aí. Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tem resistido ao pecado a teu sangue. Profeta Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado é uma barreira do homem de Deus. Vamos buscando a cada dia ser pessoas melhores, sem desespero, sem angústia, mas com o coração de Deus assim: eu vou vencer. Assim como José venceu sua tristeza, assim como José passou pela tribulação, ele olhou para Deus, ele passou por tribulação também, ele chorou também, ele passou pelas suas consequências também, mas ele deu olhar para Deus. E assim como José, cada um de vocês aqui nessa sala, cada um de vocês dessa igreja, dessa assembleia, Deus assiste com vocês a dificuldade, as dores. Deus quer uma pessoa melhor e
e Deus vai agir na tua vida conforme você abre espaço para Ele. O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, fala assim: eis que estou de pé e baterei a porta. Se me deixar entrar, eu serei contigo e eu com ele. Quem está de pé é Jesus. Qual é a porta? Nosso coração. Jesus só entra na nossa vida se a gente deixar. Jesus só entra na nossa casa se a gente deixar. É preciso que a gente abra o coração para viver a vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Que massa? Massa? Dá tempo de oração? Dá tempo de oraçãozinha? Pronto. Então, minha gente, vamos ficar de pé. Vamos se aproximando. Vamos deixar, estar colocando aqui na presença de Deus tudo que foi falado hoje. Que a graça de Deus nos usou para ser falado hoje. E deixar clamando o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Para que o sangue de Cristo ele possa vir sobre cada um de nós. Para que tem alguém que canta? Deixa eu ver se ele não pensa. Para que o sangue do Cordeiro possa nos lavar. Pedir ao Espírito Santo de Deus para que possa vir nosso auxílio no nosso coração. O pregador não é uma pessoa melhor que vocês. O pregador não é um homem melhor que vocês. A minha missão é só jogar a semente. A minha missão é só arremessar a semente. A semente é a palavra de Deus. A terra é o seu coração. É você e Deus agora. Se essa semente ela vai dar com fruto, se essa semente ela vai crescer, ela vai germinar, é entre você e Deus. Não preste atenção em mim. Não é aquilo que eu falo somente, mas nesse momento busque entrar na intimidade com Deus. Busque entrar na amizade com Deus. Nesse momento vai falando com Deus. Vai abrindo teu coração para Deus. Vai entregando para Deus tuas dores. Vai entregando para Deus tuas dificuldades. Vai entregando para Deus aquilo que tem sido um gigante na tua vida. Como Davi que venceu o gigante. Vai consagrando a Deus tua casa, tua vida. Vai pedindo auxílio de Nossa Senhora. Vai fazendo um projeto de vida para Deus. Vai fazendo um propósito para Deus de mudança, de abandono. Vai fazendo um projeto novo com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu quero abandonar nas práticas. Senhor, a partir de hoje eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor. Senhor, eu quero muitas coisas abandonar, mas eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu poder. Eu preciso do teu sangue sobre mim. Eu preciso de teu Espírito Santo. Eu queria que vocês se aproximassem e vocês orassem. Venha Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Venha Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Canta, Assembleia. Ora em mim. Espírito Santo, vinde. Fala em mim. Espírito Santo, vinde. Fala em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de outra opressão. Vinde proclamar, vinde incendiar, traz fogo do céu. Pede a ele com coragem, incendeia, xarabaçu, cantaria lava, cantarabandai, ora labaçuie, andaialabaçu, cantaria lava, espera labaçu, cantaria lava, ora labaçu, cantaria lava, cantaria lava, ora labaçu, cantaria lava, canta a igreja, ora labaçuie, cantaria lava. Somente com a ajuda do Espírito Santo você pode ser um homem melhor. Somente com a ajuda do Espírito Santo você pode ser uma mulher melhor. Somente com a ajuda do Espírito Santo você pode ter a coragem de José. Somente com o Espírito Santo você pode ser vencedor. Somente com o Espírito Santo você pode ter coragem para vencer as coisas que você não tem força. Peça ao Espírito Santo aquilo que o pregador falou. Se te ofendeu, eu te peço, me perdoa, me desculpa, mas peça ao Espírito Santo coragem para vencer seus problemas, vencer seus medos, vencer o homem velho, porque Cristo nos chamou a ser criatura nova, como para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e tudo se fez novo. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Vocês são pessoas velhas? Vocês estão em Cristo, sim ou não? Sim. Estão em Cristo, sim ou não? Sim.
Que Deus possa levantar pessoas aqui com fé. A palavra do Senhor coloca no meu coração que Deus irá levantar aqui pessoas com disposição, pessoas com fortaleza, pessoas com desejo de conversão sincera. Abre o coração para Deus e vai pedindo a Deus essa graça. Senhor, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. Eu quero ter essa coragem no Espírito. Eu quero ter essa coragem no Espírito para ser um homem novo, uma mulher nova, para vencer o mundo, para receber o pecado, para ser uma pessoa melhor, para buscar santidade, para buscar salvação, para negar, Senhor, para fugir das armadilhas do inimigo, Senhor. Me dá minha fortaleza, dá minha unção, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a te buscar com mais fortaleza. E da parte humana, da parte do nosso querer, da nossa decisão, vamos buscar todos os dias, buscar aquilo que te leva para Deus. Se afaste daquilo que te aparta de Deus. Cuidado com aquilo que você tem colocado na sua mente. Cuidado com aquilo que você tem preenchido o seu tempo. Cuidado com aquilo que a gente chama de lazer, diversão. Cuidado, é tempo de se dar a Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ser nova criatura para a glória de Deus. Clama ao Espírito Santo para te transformar, clama ao Espírito Santo para te edificar, clama ao Espírito Santo para ser uma pessoa nova. Canta a igreja com sua voz, canta. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Solta a voz com fé, não tenha vergonha não, é para Jesus, não é para mim não. Ô, Naribachuri, cantaria lá, barabassorerê. Bate e retirada todo espírito de inveja no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame unção para blindar todos aqueles que atacaram pela inveja do inimigo, pela inveja que persegue. Que Deus se revista de uma armadura do Espírito Santo e que você saia vencedor para a glória do nome dele. Oh, Daria la barana bashurikan Daria la barana bandaria la barana basure. Oh, la barana